Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do terceiro ato do livro Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa, que é uma série de vídeos que eu faço analisando com profundidade cada livro. Em vez de fazer só um vídeo só de cada livro, eu pego os livros que eu acredito que merecem ser analisados com mais profundidade e pego assim partes deles e vou dando esse foco, essa ênfase. Eu fiz isso com o livro A Lenda de Drizzt, Pátria, que eu analisei cada uma das 5 partes do livro e trouxe também uma análise completa e também do personagem. E estou fazendo o mesmo com o Dragões de Éter, com os 3 atos. Essa terceira parte vai ter também a análise do Axel Branford, que é o herói, e também vai ter a análise do livro como um todo, depois também, que eu vou gravar hoje, inclusive, depois que fizer esse vídeo aqui. Então, para quem quer realmente conhecer os livros com mais profundidade, tanto leitores curiosos para saber um pouquinho assim dos detalhes mais minuciosos da narrativa, como também escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa, essa série de aqui é ideal para todo mundo. Então, começando a análise do ato 3 em si, eu gostei muito como que o Dracon fez o foreshadowing. Foreshadowing é quando você dá uma pista de alguma coisa na história e depois essa pista volta a ser importante. Um grande exemplo disso é no filme O Quinto Elemento, que no comecinho do filme o Bruce Willis ele fuma um cigarro e a caixinha de fósforo dele tem 2 fósforos e ele usa 1 fósforo. E no final do filme ele pega essa caixinha de fósforo de novo e tá lá 1 fósforo ainda. Então esse é um bom exemplo. O filme mostra que ele tinha uma caixa de fósforo com 2 fósforos só, agora 1, e no final ele precisava muito daquele fósforo, né? Então isso é o foreshadowing. E no caso, esse livro aqui, o Dracon, ele mandou muito, muito bem em usar isso na narrativa dele. Principalmente na história lá, que a história começa contando muito da Narin, né? A Ariane Narin, que é a Chapéu Vermelha, que está aqui na capa, e também começa muito com o João e Maria. Então esses elementos do João e Maria e da bruxa acabam que parece que é só no começo, né? Aquela coisa de apresentar o personagem, mas esses eventos depois eles vêm a ter mais importância, sabe? Esses eventos ecoam pela narrativa. E também tem um colar de 108 contas, que é assim, é um MacGuffin. O MacGuffin é outro elemento narrativo muito comum em filme também, que o Dracon adora esses filmes. Então o MacGuffin é quando você tem um item que ele é importante, mas ele é misterioso ao mesmo tempo. O grande exemplo disso é no filme Pulp Fiction, do Tarantino, e que tem a maleta, que tem algo dourado, brilhante naquela maleta, mas que no fim das contas a maleta é importante ali pros 2 personagens, né? Mas acaba que a história não explica o que é aquela maleta, né? No caso do colar de 108 contas, ele é explicado sim, mas ele é meio que usado como MacGuffin, assim, ao longo do livro. E esse é o ponto, né? No final você entende a importância desse colar de 108 contas. E para finalizar o foreshadowing, adorei o Kiai da Águia Dragão do Axel Branford. É uma águia dragão que ela tem esse grito, você consegue imaginar assim, aquele grito do falcão, né? Você consegue imaginar aquele grito assim que você ouve das alturas, né? E essa é a imagem que está na sua cabeça, que é uma imagem bem interessante, né? Uma ideia interessante de você incitar na memória do leitor, né? O Dragão gosta muito disso, o Dragão gosta de usar imagéticas que ecoam, que o leitor já conhece de alguma forma, mas ele mostra de uma forma nova. Então rola essa dicotomia. Quando você lê sobre João e Maria, quando você lê sobre a Chapeuzinho Vermelho, etc., você já conhece as histórias, então você já tem já a sua bagagem, né, que acaba despertando quando você lê, mas o Dracon também mostra algo novo. Então, quando ele mostra algo novo, você fica duplamente curioso, porque você tem essa memória afetiva sua, né, e você tem curiosidade pelo que ele está apresentando. Ele é muito bom nisso. E o Kiai da Dragão tem esse efeito também, mas no final das contas, tem algo a mais nesse Kiai que ele explica só no final e é genial. E aí você para e pensa, caraca, esse Kiai aconteceu várias vezes ao longo da história, sabe? E aí você no final entende que ela sempre teve um propósito. E isso é genial. Então, o Dracon mandou muito bem no foreshadowing,
E foi uma coisa assim, que eu tinha um ou outro assim ao longo da narrativa, mas no final foi quando ele realmente usou essa ferramenta muito bem usada várias vezes e eu adorei. O próximo tópico aqui é como que ele consegue fazer a história ser pessoal, no fim das contas. Isso é muito importante porque a história, quando é pessoal, ela tem mais poder, sabe? O fato do Harry Potter ter uma história pessoal com Voldemort acaba dando mais ênfase, dando mais poder para toda a narrativa, sabe? O fato do Frodo e o Bilbo serem relacionados, isso dá também uma ideia de um legado sendo passado, sabe? Por exemplo. Então, a gente gosta de ver histórias em que a relação entre heróis e vilões é pessoal. Isso ganha um poder. Quando é só um herói enfrentando o mal, o maior exemplo de todos disso é Star Wars, com o Luke Skywalker e o Darth Vader. A história ganhou muito mais poder depois que esse detalhe foi revelado, tá? Porque passou a ser pessoal. Não era mais o Luke enfrentando o Império do Mal, era o Luke confrontando o pai dele, né? Então, nesse livro aqui não tem nada disso que eu falei agora, tá? Esses exemplos foi só para ilustrar como que isso é usado, mas eu não quero dar spoiler nenhum, tá? Esse vídeo aqui é sem spoiler, mas eu posso dizer que o embate entre o herói, que é o Axel, e o vilão, que é o Capitão Coração de Crocodilo, no fim das contas, ganha um peso pessoal, tá? Ganha um peso pessoal. A gente fala essas coisas assim que rimam do nada e isso me incomoda. Então, quando eu li, né, o Axel e o Coração de Crocodilo, sabe? E o Dracon, ele dá toda essa ênfase, né? Ele embasa a cena, né, mostrando a dicotomia entre eles, mostrando o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente, sabe? É aquele momento, assim, épico de batalha final, sabe? Do herói e vilão se encarando finalmente, e aí você vê que eles têm muito em comum, né? E também eles têm muita coisa diferente. Eu falei já do Coração de Crocodilo, não é spoiler, né? Ele é o filho do Gancho, do Capitão Gancho, né? Então ele é filho do maior pirata de todos os tempos, enquanto que o Axel é filho do maior rei de todos. Então isso daí já é uma coisinha assim que eles têm em comum, né? Um é o filho de quem é visto como herói, quem é a voz da lei, né? E o outro é o filho de quem é o vilão, de quem é justamente a voz dos criminosos, né? Do pior tipo de criminoso que existe no mundo, né? Então isso por si só já é interessante, mas também rola, não vou dar spoiler aqui, mas também rola elementos pessoais, tá? Que tornam isso ainda mais interessante e tornam isso pessoal. Então é bem interessante quando uma história consegue fazer isso. O terceiro ponto, vão ser 4, né? São 3 pontos e minha conclusão no final da leitura. O terceiro ponto é como que o Dracon usa metáforas e imagéticas. Isso é uma coisa que ele usa demais o tempo todo e eu acho que um dos maiores diferenciais do Dracon é esse. Eu acho que é o que eu mais gosto nele, sinceramente. Eu acho que é o que eu mais gosto. E ele faz isso muito bem, porque ele não fica só usando... Ele não pega só os contos de fada e recria, né? Por exemplo, tem toda uma metáfora de que as estrelas de Nova Éter são nomes de grandes poetas do passado, grandes artistas do passado. Então ele cita muito a estrela Blake e a estrela Cobain, né? Blake, que é o maior romântico, né? Eu acho que romancista, é romântico, eu queria. O maior romântico de todos os tempos, né? E o Cobain, que é o Kurt Cobain, que foi um dos grandes artistas da década de 90 no mundo, né? Que foi o maior cantor grunge, né? Que o Brasil, que o mundo teve, né? Que todo mundo teve. Então, mas percebe, não é só o Dracon não está só elogiando esses artistas que admira, está só homenageando o Blake e o Cobain. Existe uma metáfora, né? É um mundo que o Dracon criou, tá? É um mundo que o Dracon criou essa Nova Éter, partiu dele, né? Hoje Nova Éter está na memória de todos os leitores dele, mas ele que criou. E a constelação, né, desse mundo é as estrelas dos artistas que ele admira. Então rola essa metáfora, sabe? Então, e se for para pensar, o nosso mundo aqui na nossa cachola, as constelações seriam também os artistas, né? As artes que nós, de repente, eu ouso dizer, né, que, usando essa metáfora do Dracon,
É como se as histórias que a gente ama, né, as artes que a gente ama, as músicas, filmes, livros, etc., são constelações na nossa mente, né, no céu da nossa mente, por assim dizer, né? Então, é mais ou menos isso que o Dracon faz. Isso é um exemplo de como ele usa a metáfora, de como ele usa a imagética. Então ele não só recria os contos de fada do jeito dele. Ele realmente traz uma bagagem metafórica muito imersiva que te faz viajar na maionese no melhor sentido possível que você pode querer dizer, né? Então isso ficou muito bom também. Eu adorei. Eu quero ler mais do Dracon, que eu quero saber mais estrelas, né? Que populam esse céu de Nova Éter. Por fim, a conclusão da leitura do livro é que esse livro aqui, em todos os sentidos, ele é mais do que uma jornada do herói. Eu citei no vídeo anterior como que o Axel Branford ele tá numa jornada do herói bem típica, da mesma forma que o Ned Stark também passou por uma jornada do herói bem típica no Guerra dos Tronos. Então, os dois usaram táticas bem parecidas. Tem um herói que segue a jornada bem à moda antiga, enquanto tem todo o elenco ao redor, que cada um faz uma coisa diferente, né, que não segue exatamente essa jornada do herói, mas tudo se alinha numa história só. Dragões de Éter é a história, principalmente do que está acontecendo em Arzalo, né, que é o reino que se passa a história. No caso do Guerra dos Tronos, é ali a parte centro e norte, né, de Westeros, principalmente. Então, tem muitos elementos muito bem usados da jornada do herói, mas que não fica só nisso. E não é só porque... esse que é o ponto. No vídeo anterior eu falei disso, né, de como que o Dracon estava contando a história dele. Mas agora, concluir a leitura, acontece o seguinte: ele usa sim essa jornada do herói muito bem usada, mas ele tem uma bagagem muito interessante, além da jornada do herói, né? Não só na narrativa dele, não só como que ele usa as ferramentas narrativas, como é que ele usa o foreshadowing, como é que ele usa o plot twist, sabe? Ele usa muito bem essas ferramentas e ele também cria muita metáfora, muita imagética. Tá? Eu acho que são esses 3 pontos que dão realmente mais valor para essa jornada do herói, tá? Porque eu sempre digo isso, só jornada do herói, sinceramente, não diz nada. Um livro pode ser bom sem jornada do herói, um livro pode ser ruim com jornada do herói. Mas acho que é válido a gente olhar e ver quando que ela é bem usada. Mas o que eu acho que dá força para essa jornada do herói do Dracon é o seguinte: tem a jornada do herói, né, tranquilo, mas tem também ferramentas narrativas muito interessantes, que é foreshadowing, plot twist, etc. O fato da história ser pessoal também, tudo mais. Tem mais histórias além dessa jornada do herói, dos outros personagens, dos irmãos Hanson, da Arianne, do Sabino, do próprio rei também, etc. Tá? E tem também as metáforas e imagéticas. Quando o Dracon usa isso tudo, todas essas ferramentas narrativas, todas essas outras histórias que ele conta também, e também usa essas metáforas e imagéticas junto da jornada do herói, o conjunto da ópera ficou assim maravilhoso. É como se fosse uma música em que você ouve e percebe: nossa, essa guitarra aqui é muito boa, ou então esse vocal aqui é muito bom, sabe? Eu digo que é o vocal, já que está falando de palavras, né? É uma música que o vocalista manda muito bem, mas você consegue perceber que todos os instrumentos estão afinados, estão alinhados, estão no ritmo certo, tá tudo muito bem orquestrado. Isso é assim que eu acho que eu já falei antes que escrever é um pouco como ser um maestro, né? Você tem que organizar, tem que administrar todos os instrumentos, né? Usando essa analogia, eu sinto que Dragões de Éter é uma música rock, né, dos dias de hoje, né, em que tem bons destaques, mas tudo está harmonizado de maneira excelente, sabe? Então essa que é a sensação, assim, fazendo um paralelo bem louco aqui, né, como que é a sensação de terminar de ler o Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas. Então comenta aqui embaixo algum livro que você já leu que usava assim os clássicos, os contos de fada, a mitologia, mas que usava de forma assim muito interessante, né? Eu falei aqui do Dragões de Éter, já falei aqui também do Caçador, da Ana Lúcia Merete também, que também é um ótimo livro
também usando contos de fada também, sabe? Então comenta aqui embaixo um livro que você leu que usa contos de fada de maneira também interessante, como esses que eu citei aqui, para a gente continuar expandindo esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e tirativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e Aliança de Barra pelo Multiverso.